Olá, meninos e meninas, vamos continuar nossa aula. Então, a gente estava falando sobre interdisciplinaridade, eu estava fazendo alguns questionamentos para vocês a respeito do modelo educacional, né? Então, a professora Tosta, ela vai falar o seguinte: a interdisciplinaridade, entendida como os saberes comuns a uma ou mais matrizes do conhecimento, vem sendo colocada como dimensão necessária a qualquer projeto científico que se queira implementar, com vistas à obtenção de avanços teóricos e práticos mais consistentes e de relevância social. No campo educacional, seja o da educação escolar ou da educação não escolar, não é diferente. Por isso mesmo, as possibilidades de interlocução entre a educação e outros saberes no âmbito das ciências humanas ou da natureza, tem sido tema de constantes diálogos entre pesquisadores e diversos campos. Então, gente, como a gente já havia tratado na aula passada, existe uma preocupação iminente e constante hoje de que a antropologia e outras ciências elas dialoguem no sentido de trazer conceitos que a antropologia já desenvolve, né, que a antropologia como ciência já desenvolveu teoria, já trabalhou com teoria, com esses conceitos. Que conceitos são esses, professora? Multiculturalismo, interdisciplinaridade, etnicidade, identidade, a própria cultura. Então, compreender o significado que a antropologia, a partir das teorias que já foram desenvolvidas com essas categorias de análise e para essas categorias de análise, é importante no sentido de você conseguir identificar aí o real sentido social que os diferentes grupos sociais dão a essas categorias, a essas palavras. E a partir do momento que uma ciência como a antropologia é interpretada e traduzida para dentro das salas de aula, para dentro do contexto escolar, esses saberes que outrora eram exclusivos da academia, das universidades, eles começam a ser popularizados e a ser disseminados, o que seria hoje muito importante, tendo em vista que nós estamos dentro de uma realidade onde a academia acaba produzindo para os seus pares, certo? Então, os pesquisadores eles estão tendo essa preocupação de fazer esse diálogo da ciência com a escola, com a educação. E aí essa educação a gente não pode resumi-la apenas à educação superior, mas à educação básica. E não só essa educação que é feita dentro da escola, como a autora está falando, mas processos educacionais não tradicionais, certo? Para tanto, a ciência antropológica acaba por se constituir numa esfera privilegiada e que muitas possibilidades oferece para o aprofundamento desses debates, por sua reconhecida capacidade de privilegiar e bem abordar a cultura como dimensão fundadora da sociedade do humano. E, historicamente, tomar como objeto de estudo o homem e a cultura, né? Não só o homem, viu, gente? O homem e a mulher. Eu acho que essa categoria, o homem, para ela definir seres humanos do sexo masculino e feminino, ela precisa ser desconstruída, no sentido de que eu, enquanto mulher, quando leio algo nesse sentido, me sinto perfeitamente, completamente excluída do que seria humano, porque eu não sou representada por um homem. Um homem não me representa, porque um homem não tem a mesma fisiologia que eu tenho. O homem não tem as mesmas angústias que eu tenho, o homem não tem as mesmas dores que eu tenho enquanto mulher. Então, eu acho complexo essa definição de estudo do homem, tá? Eu só abri esse parêntese porque eu acho pertinente a gente falar a respeito desse machismo na academia, porque aí a construção da ciência foi baseada sobre foi construída sobre estruturas machistas.
que excluíam as mulheres. Tanto é que o homem, ele acabou sendo uma palavra utilizada para definir tanto homens quanto mulheres, o que é uma luta do feminismo, uma pauta do movimento feminista, essa desconstrução, né, da ciência em relação a esses conceitos que são conceitos que tentam homogeneizar e silenciar, né, as vozes e acaba sendo também impositivo para nós mulheres, enquanto pensadoras, cientistas e seres humanos, tá certo? Então, aí eu acho também que cabe essa minha ressalva, tendo em vista que a gente está falando de interdisciplinaridade. Então, se a gente está falando de interdisciplinaridade, não custa nada a gente também falar sobre interseccionalidade, né? E aí a gente observa que dentro da ciência a gente acaba tendo uma grande dificuldade de nos colocarmos enquanto pesquisadoras e termos o respeito dos nossos pares por sermos mulheres, uma vez que a ciência ela foi muito machista. Ainda é, mas ela já foi mais, né? Essas desconstruções elas estão acontecendo gradualmente às custas de muita luta, mas ainda não chegamos aonde nós queremos. Tá certo, crianças? Fecha o parênteses. Então, historicamente toma como objeto de estudo o homem e a cultura. E aí a gente fez um estudo, né, nas aulas passadas, bem detalhado, para a gente poder conseguir compreender o que é essa cultura, por que o ser humano ele produz essa cultura, como que ele produz essa cultura e o que é essa cultura. A gente viu que cultura é um termo que ao mesmo tempo tem um significado simples, mas ele também tem um significado muito complexo, uma vez que a gente não pode mais restringir essa cultura do ser humano a folclore. Então, existe aí a diferença entre cultura e folclore. Eu não vou dizer para vocês que o folclore não está dentro da cultura, ele está dentro da cultura do ser humano. Porém, a cultura que o ser humano produz, que o ser humano faz, que o ser humano constrói, ela está muito além daquilo que é interpretado no senso comum como cultura, como folclores, folclorismos, tá certo? Então, vamos aí ter atenção quando a gente for trabalhar essa palavra cultura dentro da nossa sala de aula para os nossos alunos, tá certo? Então, ela tá aqui nos mostrando que existe aí uma esfera privilegiada da antropologia no sentido de que nós, enquanto antropólogos, nós temos o ser humano e a cultura como nosso objeto de pesquisa. E aí ela é privilegiado, mas ao mesmo tempo também é muito complexo, uma vez que a cultura e o ser humano, eles possuem características dinâmicas, né? Uma vez que a cultura é dinâmica, a gente não pode aí colocar a cultura dentro de uma estrutura engessada. A gente não pode analisar a cultura hoje, em 2020, como ela foi analisada em 2010, porque aí já existem novos estudos, existem novas categorias, a própria sociedade já sofreu modificações, então a gente não tem mais como, né? A gente não tem como entender que a cultura é uma cultura, porque a gente tem o ser humano como objeto de pesquisa, o que o ser humano constrói, como o ser humano se relaciona, aquilo que o ser humano ele vai deixando de rastro cultural ao longo dos séculos, ao longo do seu século de existência, das suas transformações, mas a gente também não pode achar que isso tudo é estático, né? Isso é algo dinâmico. A cultura ela é dinâmica e condiciona a visão de mundo de cada indivíduo que está inserido dentro de uma cultura, certo? Este conhecimento acumulado pela antropologia ao longo da sua história, sem dúvida, possibilita um olhar mais alargado e descentrado, permitindo captar dimensões da condição humana sem descurar de que ela é apenas uma, dentre as demais espécies da natureza que exigem uma percepção mais cautelosa e atenta sobre a complexidade da trama social, tal como se apresenta na contemporaneidade. É como eu estava falando para vocês agora há pouco. Cultura,
e a condição de humanidade, o ser humano, aquilo que ele vai construindo, apesar de parecer simples, não é simples. Existe uma complexidade muito grande quando a gente vai compreender, tentar compreender os códigos sociais que as sociedades elas criam, como que elas se relacionam com o meio, como que elas se relacionam entre si, como que cada categoria é constituída e operacionalizada, como que esses conceitos eles vão sendo trabalhados e eles se tornam elementos sociais de determinadas culturas. Então, é muito complexo compreender a construção do ser humano, a construção cultural e social do ser humano. Porém, não é impossível. E é essa busca para tentar compreender que é a construção do ser humano, como que esse ser humano, como que o ser humano busca se organizar enquanto sociedade, busca dominar e produzir os códigos que ele nasceu, que ele observou, como que outras gerações vão modificando esses códigos, eles vão se aprimorando, vão se apropriando desses códigos sociais e dão um outro significado a esses códigos, né? Então, a gente precisa ter uma atenção muito especial a isso, tá certo? Para que esse diálogo se desenvolva, faz-se necessário adotar uma abordagem interdisciplinar mais integradora. Não no sentido de simplesmente tentar unir a antropologia à educação, mas sim com a consciência de que problemas e temas educacionais e escolares, mesmo apresentando-se em formatos distintos e sendo tratados também de maneira distinta, podem encontrar-se no caminho dessas duas ciências. Esse parágrafo ele é bem autoexplicativo. Então, a gente precisa abordar, né, adotar uma abordagem interdisciplinar para integrar, não para segregar. Então, o que a educação e a antropologia eles estão propondo, né? O que essa autora está propondo em relação à compreensão do que seria aí uma interdisciplinaridade entre antropologia e educação. É o sentido de integrar os seres humanos, integrar os indivíduos nas redes sociais que cada um tem, né? Que cada um faz parte. É tentar compreender como que essas redes se organizam, como que essas redes são criadas e como que você pode não excluir ninguém a partir daquilo que as pessoas são, a partir daquilo que as pessoas elas trazem consigo. E aí, se a gente colocar no contexto educacional, a partir do que os alunos, né, a partir da realidade social dos alunos. E aí a gente vai tratar disso um pouco mais adiante. No quadro das ciências humanas e sociais, antropologia e educação necessariamente cruzam caminhos, né? Ambas tomam o homem como ser racional e simbólico, como base comum de reflexão. Mas não somos humanos apenas porque temos racionalidade, mas porque somos seres aprendentes. Então, o que vocês podem interpretar a respeito, né, disso que a gente está trabalhando aqui, disso que a autora está falando, né? Por que nós não somos humanos apenas por causa da nossa racionalidade? Por que ela está dizendo que a gente é ser humano? Porque também somos seres que aprendem, seres aprendentes. E o que esse trecho que ela fez, que ela escreveu, que a autora fala, o que esse texto tem a ver com as aulas passadas que o professor Roque, o professor Laraia nos faz refletir acerca dessa racionalidade do ser humano? Vocês conseguem me responder? Se eu passar uma questão para vocês conseguem falar a respeito disso, falar a respeito dessa especificidade, dessa necessidade, dessa excepcionalidade que o ser humano possui, que não, o que o torna humano não é só a racionalidade, mas a sua capacidade de aprender. Vamos tentar, eu vou tentar aqui ser um pouco didática com vocês, um pouco mais didática com vocês.
Se o ser humano possuísse a capacidade de racionalizar, né, de pensar, de raciocinar, de raciocínio, mas que essa racionalidade não viesse acompanhada de uma capacidade de aprender com diferentes situações, como que esse ser humano poderia, por exemplo, produzir cultura? Como que esses seres humanos eles iam conseguir passar seus costumes de geração em geração? Como que esses seres humanos iam conseguir fazer, desenvolver códigos sociais para a comunicação, né? Como que esses indivíduos iam conseguir não só desenvolver esses códigos, porque talvez fosse possível desenvolver esses códigos, mas sem a capacidade de aprender, como que os novos seres, como que as novas gerações iam aprender esses códigos que já estão criados, como que isso ia acontecer? Então, como que a cultura ia ser construída se a gente não tivesse a capacidade de aprender? Como que nós seríamos os seres humanos se nós não fôssemos seres aprendentes? Não seríamos, né? Vamos aqui parar um pouquinho, né? Vamos agora dar um intervalo para a gente voltar daqui a pouco, na próxima aula, e aí a gente continua a discussão da professora Sandra Pereira Tosta, da PUC de Minas Gerais, tá certo? Eu espero vocês na próxima aula. Um abraço.